Olá, graça e paz, meus queridos e amados irmãos, que a boa e a poderosa mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa te alcançar neste momento. Eu sou o Bispo Miguel e quero deixar neste momento uma palavra ao seu coração, a qual eu tenho muito a certeza que irá lhe abençoar. Eu quero desde já convidar a você a se inscrever nesse canal, você que não é um inscrito ainda, e a compartilhar estas mensagens. Presta bem atenção, não é segredo para ninguém que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Diante de tudo o que tem acontecido, diante de tudo o que o Senhor tem falado conosco, não é segredo para ninguém que o fim nunca esteve tão próximo como está agora. Cristo nunca esteve tão perto de buscar a sua igreja, de arrebanhar o teu povo, de arrebatar a tua noiva, como está agora, nos dias a qual estamos vivendo. E por esta razão, o adversário da nossa alma, ele tem intensificado as suas artimanhas, as suas estratégias diabólicas e malignas para destruir a igreja e o povo eleito. Mas certamente ele não vai prevalecer, porque Cristo, ele nos alerta que as portas do inferno, que nenhuma artimanha, que nenhuma cilada do inimigo poderá prevalecer contra a sua igreja. Mas ao mesmo tempo, ele nos dá um alerta que devemos vigiar, porque nos finais dos tempos, a apostasia, ela vai se multiplicar. O amor de muito irá se esfriar. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. A rebeldia está aumentando cada vez mais. A falta de temor entre aqueles que diziam servir a Deus, como também no mundo, está aumentando, está crescendo cada vez mais. E sabemos que a rebeldia, a desobediência, isso começou lá no céu, quando Satanás se rebela contra Deus. Essa é uma das artimanhas do diabo, se rebelar contra Deus, contra o seu ungido, que é o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, precisamos estar atentos, precisamos nos posicionarmos como a luz desse mundo e fazer a diferença, como Daniel, esse jovem que foi levado cativo a uma terra distante, para um povo que não temia a Deus, uma terra idólatra, uma terra que não cria no Deus vivo, no Deus de Israel. Mas mesmo diante desta situação, diz a palavra em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel resolveu permanecer firme às convicções, aos mandamentos e aos ensinamentos que o Deus de Israel havia deixado para o seu povo. E nós precisamos seguir esse princípio, nós precisamos seguir o exemplo de Daniel, nós precisamos resolver. É uma decisão que cada um de nós temos que tomar. Nós não podemos viver em cima do muro. Nós temos que ter uma convicção firme, porque sabemos que uma das armas usadas por Satanás é a dúvida, é o medo, é a insegurança. Estas são uma das armas que o diabo tem usado para destruir a vida de muita gente. Pessoas que vivem inseguras, indecisas e confusas acerca da sua fé.
acerca do princípio que Deus deixou para as suas vidas. E princípios são inegociáveis. Não se negocia, não se muda aquilo que Deus nos deixou como mandamento dele, como palavra dele. Nós precisamos nos levantarmos e nos posicionarmos como igreja de Cristo neste mundo. O diabo, ele tem criado artimanhas, apresentando entretenimentos, apresentando meios, mecanismos que tem seduzido muitas pessoas, que tem levado muitas pessoas a se desviarem da verdade, a se desviarem dos princípios. Muitos estão achando que a palavra de Deus, que os princípios de Deus, que as leis dadas por Deus, é como ter a opinião de um político em um time de futebol, em uma roupa. Isso a gente muda. Nós podemos mudar de político, podemos mudar de time, podemos mudar de roupa, podemos mudar da comida, da gastronomia. Uma hora você gosta de uma coisa, outra hora você... Isso é normal. Essa mudança cultural, isso é normal. Essa mudança na nossa alimentação, isso acontece. Mas não se muda o que foi estabelecido por Deus, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. Isso é imutável, inegociável. Se você faz parte da família real, como Daniel fazia parte da estirpe, da linhagem real. Eu e você fazemos parte da linhagem real. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo para o nosso Deus, para sermos reinos e sacerdotes. Nós não fazemos parte da linhagem das trevas, deste mundo pecaminoso, mas nós fazemos parte da linhagem de Cristo, e nós temos os princípios dados por Cristo, que precisamos conservá-los dentro de nós. E por isso, em algum momento nós vamos desagradar pessoas, infelizmente. Em algum momento nós vamos desagradar aqueles que se diziam nossos amigos. Nós vamos desagradar o mundo, a sociedade. Isso infelizmente vai ter que acontecer. Em algum momento, infelizmente, por causa dos princípios de Deus, nós vamos desagradar até mesmo pessoas que fazem parte da nossa família. Isso dói, isso machuca, mas é necessário, porque se nós fazemos parte do povo de Cristo, infelizmente, é melhor desagradar o mundo, é melhor desagradar as pessoas, é melhor ser rejeitado pelo mundo do que desagradar o nosso Senhor, do que ser rejeitado pelo nosso Salvador. Por isso, como Daniel, nós precisamos, mesmo em uma terra idólatra, mesmo em uma Babilônia, lugar de prostituição, lugar de idolatria, lugar de rebeldia, de rebelião, como esse mundo que nós vivemos, pessoas que se levantam contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua obra. Isso faz parte desse mundo maligno. E como Daniel, nós precisamos nos levantar como a luz desse mundo, e dentro da nossa própria casa, no meio da nossa própria família,
Nós temos que nos posicionarmos. Não podemos mais viver em cima do muro. Não podemos viver cocheando entre dois pensamentos, achando que poderemos servir a dois senhores. Não podemos servir, meus amados e queridos irmãos, dois senhores, porque senão você vai agradar um e desagradar o outro. Você não pode servir o Deus deste mundo e o Deus majestoso, soberano, o Criador dos céus e da terra ao mesmo tempo. Ou você se rende a um e abandona o outro, ou você rejeita o Deus desse mundo e se rende e se curva aos pés do único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que deu o único filho dele para morrer em seu lugar. Defenda os princípios dele, se levanta com a luz dele dentro da sua casa, se levanta com a luz dele no seu trabalho, na sua igreja. Seja a luz de Cristo. Resolva, como Daniel, não se contaminar, não negociar os seus princípios, não negociar a sua aliança com Deus. Porque se nós permanecermos firmes ao nosso Deus e aos seus princípios, como Daniel, assim como ele elevou Daniel, assim como ele exaltou Daniel, mesmo em uma terra distante, mesmo em uma terra que não temia a ele, mas ele engrandece Daniel, ele exalta Daniel, ele faz Daniel ser cabeça, mesmo em uma terra idólatra, em uma terra prostituta. Deus exaltou aquele que permaneceu fiel a ele, aquele que não se vendeu para a corrupção da Babilônia, aquele que não se rendeu para a prostituição da Babilônia, aquele que não se rendeu para a idolatria da Babilônia. Deus o exalta diante de tudo e diante de todos, para mostrar que quem permanece fiel a ele, não importa onde você está, não importa quem são os seus inimigos, se você permanece fiel, ele vai te exaltar, ele vai elevar a sua cabeça, ele vai te colocar em posição de destaque, para que através da sua vida, o nome dele seja glorificado. Porque todos olhavam para Daniel na Babilônia e diziam: o Deus de Daniel é o único e o verdadeiro. Como o próprio rei, o rei Sírio, ele fez um decreto que toda aquela terra deveria temer e se render ao Deus de Daniel, porque ele disse: não há Deus como esse, capaz de livrar o teu servo das garras dos leões. O próprio rei daquela terra idólatra teve que fazer um decreto e dizer: esse é o Deus que livra, que faz sinais, milagres e maravilhas. E é isso que todos vão dizer acerca do seu Deus, que o Deus da sua vida é o Deus que salva, é o Deus que livra, é o Deus que faz sinais, milagres e maravilhas na vida daqueles que permanecem fiel a ele, que não abandona os princípios e os mandamentos dele. Seja fiel a este Deus, minha irmã e meu irmão, porque Cristo está às portas. Não é hora de negociar a sua fé, não é hora de se rebelar e de se levantar contra Deus, mas permaneça fiel a Ele, porque Ele está voltando e Ele vai trazer a recompensa, Ele vai trazer o galardão, aleluia, Ele vai trazer a coroa da vida para aqueles que permaneceram fiéis a Ele, para aqueles que não abandonaram
os seus princípios, os seus mandamentos, para aqueles que não se venderam à corrupção, à idolatria e à prostituição deste mundo. Permaneça leal ao único e ao verdadeiro Senhor, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus os abençoe, os guarde e os livre de todos os males. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Se você não é um inscrito, seja inscrito aí agora. Deixa seus comentários e que Deus os abençoe de uma maneira rica e poderosa. Tchau, fique na paz do Senhor Jesus e receba a bênção do Senhor sobre toda a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Tchau.